bom dia! Então vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai dar sequência, né? A gente vai continuar falando desse negócio de economia espiritual, né? O que é esse negócio de economia espiritual? Só que eu quero começar a live de hoje falando um negócio que uma pessoa ontem me fez uma pergunta e eu achei uma pergunta bastante pertinente, assim. E eu falei, cara, eu vou comentar sobre isso na live, porque de repente isso é dúvida também de outras pessoas, né? A pessoa me perguntou o seguinte: Renata, por que dentro de um perfil de rede social que fala de autoconhecimento, que é o foco, né? O foco aqui a gente falar de autoconhecimento e expansão da consciência, né? Entender todo esse universo onde nós estamos mergulhados e o que a gente está fazendo aqui, né? Quem somos nós em meio a isso tudo e o que a gente está fazendo aqui, que é o grande objetivo. É isso que norteia, é isso que permeia toda a base de construção de conteúdo da Yellow Black para a internet. Né? É ajudar e contribuir com a caminhada das pessoas dentro desse processo de busca e expansão. Beleza. Renata, por que dentro de um perfil que tem esse foco, que tem esse objetivo, você fala, né, ou você tem falado, ou você toca, você traz esse assunto de modelos socioeconômicos, né? E primeiro, não é o foco, tá? Não é o foco. Vamos contextualizar. É porque ontem, a live de ontem, a gente começou falando sobre o filme O Poço, né? Que lá no canal do YouTube a gente tá fazendo tem um quadro agora, né, que é o quadro de filmes e reflexões. Então, o grande objetivo é nós assistirmos alguns filmes, né, juntos, entre aspas, juntos, porém separados. É nós assistirmos filmes e aí, baseado nesses filmes que a gente assiste, a gente vai fazendo as nossas reflexões, né? Porque os filmes, eles ajudam muito a gente na construção da nossa percepção de mundo, né? Porque o nosso cérebro não faz distinção do que é real e do que é ficção. Ele simplesmente tem acesso, né? E aí, quando ele acessa, ele constrói uma série de redes neurais que nos ajudam a construir a nossa percepção da realidade, né? Então, e aí dentro desse processo a gente reflete, né? Muitas vezes a gente vê situações ou questões da nossa própria vida sendo representadas ou ilustradas num filme, num seriado, né? Às vezes assistir um determinado filme ou um determinado seriado nos ajuda na solução de questões da nossa própria vida, né? De problemas ou situações que a gente tava ali na busca de uma solução, de um entendimento, e aí às vezes você tá lá no meio de um filme, isso acontece muito com livro também, né? Você tá lá no meio do livro e tal, você bate naquele parágrafo, naquele capítulo que você fala, putz, era exatamente isso que eu tava precisando, eu tava atrás dessa resposta, né? E aí o grande objetivo é a gente fazendo essas reflexões. E aí a gente assistiu o filme O Poço, e dentro, né, de uma das muitas leituras e reflexões que eu fiz acerca do filme, uma delas foi a grande crítica social que o filme traz, né? O filme, ele traz uma grande crítica dos dois modelos, dos dois grandes modelos de mundo, né, que a gente vive, que a gente conhece na história moderna. Os dois modelos que eu falo socioeconômicos mesmo, né? Capitalismo, socialismo. Aí, só que o filme, ele simplesmente ele aborda, ele mostra, mas sem puxar, né? Na minha visão, na minha opinião, ele não puxa nem para um lado nem para o outro. Ele mostra, ele fala, olha, tem isso daqui funciona assim, e aí quando funciona assim as pessoas agem assim, e tem esse aqui funciona assim, e quando ele funciona assim as pessoas agem desse jeito aqui. E aí a gente vai tirando as nossas próprias conclusões. E aí eu trouxe, né, a questão do modelo que nós vivemos aqui no Brasil hoje, né, que é o capitalismo, que é um modelo vivido pela maior parte do mundo, e o porquê que eu acho que esse modelo precisa passar por um processo de reinvenção, né? Porque que eu acho que ele apresenta, que eu também concordo que ele apresenta suas falhas, e existe a necessidade da gente evoluir desse modelo para um outro modelo. A gente não tem que retroceder, a gente não tem que buscar modelos que não deram certo em nenhum lugar do mundo. Na minha visão, na minha opinião, na minha leitura, não é isso que deva ser feito. A gente precisa construir algo a partir de um modelo que deu certo, que funcionou durante muito tempo e que precisa ser
aperfeiçoado. Precisa ser aperfeiçoado dentro da minha visão, dentro do que eu acredito, para uma linha de economia espiritual, como o Amit Goswami aborda dentro do livro dele, O Ativista Quântico. É uma visão de mundo, é uma visão de evolução que conversa muito com a minha visão de mundo, com a minha visão de evolução, por isso é o que eu prego que deva ser, né? É o que eu defendo, é o que tiver ao meu alcance fazer para poder contribuir para a disseminação dessa informação, desse conhecimento para o maior número de pessoas que eu puder. Essas são as minhas verdades, esse vai ser o meu papel, essa vai ser a minha forma de contribuição para a construção disso daí, né? Então, o que eu acredito? Renata, por que se aborda isso? Porque eu acredito que dentro de processos de autoconhecimento, a gente precisa entender o nosso meio. Eu preciso entender o meio aonde eu estou inserido, para que ao entender esse meio aonde eu estou inserido, eu me conheça melhor, eu conheça os meus comportamentos em frente a esse meio aonde eu estou inserido, e eu entenda o tanto que esse meio impacta na minha vida, nas minhas relações, sejam elas pessoais, sejam elas profissionais, porque isso interfere em tudo, né? Porque no fundo é tudo uma coisa só, nós estamos todos interligados, e o nosso mecanismo de funcionamento social, ele interfere diretamente na nossa evolução, no nosso progresso aqui nesse plano, aqui nesse mundo, né? Ponto. Então, eu acho que a gente precisa começar a desmistificar esse negócio de que não pode falar desses assuntos. Você fala de autoconhecimento, você fala de espiritualidade, você não pode falar de economia. Oi? Você fala de autoconhecimento, não pode falar de espiritualidade? Fala de fala de autoconhecimento, de espiritualidade, não pode falar de economia? Não pode falar de modelo socioeconômico? Claro que tem que falar. O grande problema que a gente já viveu até hoje, que a gente, né, é justamente fazer essa separação, porque não existe separação. Não existe separação. A gente tá aqui na Terra, nós estamos aqui encarnados, né? Nós estamos aqui passando por essa experiência, e esse processo de viver ou de conviver em sociedade, a relação com o trabalho, a relação com o dinheiro, com a moeda de troca, né? A relação profissional, porque o trabalho ele é uma parcela muito grande da nossa jornada evolutiva aqui nesse plano, né? Só que ele precisa existir dentro de um modelo. As relações de trabalho, né? O que nós fazemos, como nós nos colocamos a serviço para poder contribuir, seja com o próximo, seja com a sociedade, seja com a nossa própria evolução, com o nosso próprio progresso, a profissão que nós escolhemos desempenhar, a forma como nós escolhemos para poder auxiliar a grande engrenagem, ela vai estar dentro de um modelo socioeconômico. Como que eu não vou falar de modelo socioeconômico? Tem que falar, tem que falar. O grande problema, quando a gente fala sobre isso, sabe o que é? É que durante muito tempo, a nossa sociedade, né, assim, nós fomos levados a uma grande polarização, e dentro desse processo de polarização, foi colocado na nossa mente, né, foi implantado na nossa mente a seguinte ideia: quem tá desse lado tá certo, quem tá desse lado tá errado. E a gente não pode conversar. Você sabe por quê? Porque eles são inimigos. E a gente não conversa com o inimigo. E tá errado. Não é assim. Não é porque eu penso desse jeito, eu tô certo, o outro pensa desse jeito, tá errado. Só que toda vez que a gente vai falar de política, de economia, de modelo socioeconômico, de funcionamento desse grande mecanismo, né? Dessas grandes engrenagens, dá briga. Por que dá briga? Por conta desse modelo mental de que quem tá certo, quem tá errado, e a gente não conversa, ao invés da gente dar a mão e seguir. Então, assim, é o foco? É o nosso objetivo é falar sobre isso? Não. Nosso objetivo não é falar sobre isso. Só que aí, cara, dentro do coaching, tem um negócio que a gente usa muito para poder falar dessa questão da linha do tempo, né? E ganhar essa dimensão de vida, presente, passado e futuro,
né? Por mais que... Aí a galera da física quântica fica louca, né? Por mais que isso seja relativo, né? Essa questão de espaço-tempo, isso ainda é um pouco complexo, mas vamos colocar aqui numa linguagem mais simples, tá? Vamos colocar de uma forma mais simples pra gente poder entender. Presente, passado e futuro, a gente precisa se conectar com isso da seguinte forma. Eu tenho que olhar para o presente, para minha vida, momento presente, entender quais são as ações que eu preciso tomar aqui e agir massivamente, viver no agora, sem me desconectar do que já aconteceu, porque o que já aconteceu, ele é a minha fonte de aprendizado. Né? O que já aconteceu é o lugar onde eu visito para poder entender e falar, cara, isso aqui deu certo. Vamos replicar, vamos aperfeiçoar, vamos continuar, mas vamos aperfeiçoando, vamos ajustando para ver o que pode ser sempre melhorado. Essa é a função do passado, né? Na minha vida, na vida da humanidade, na história do mundo. Essa é a função do passado. A gente precisa se conectar com ele. A gente precisa olhar para ele e falar, legal, isso daqui fica, isso daqui vai embora. Não fica lá na história, fica lá nos registros históricos. Né? E aí eu pego e venho e trago aqui pro presente as ações que deram certo. E aí eu olho pro futuro e eu começo a projetar. Falo assim, cara, olha só, futuro, baseado no isso aqui que não deu certo, eu não quero ver lá na frente. Isso aqui que não deu certo não vai estar lá. Isso aqui que deu certo vai estar lá e aperfeiçoado. E para que esteja lá de uma forma aperfeiçoada, hoje, aqui no presente, eu vou fazer isso, porque eu sei que se eu fizer, vai estar lá na frente. E aí, a gente precisa olhar para o passado e entender o passado. E falando de modelos socioeconômicos, a gente precisa fazer isso também, para poder entender. Porque se eu quero construir uma parada diferente para frente, eu tenho que entender o que aconteceu para trás e disso que aconteceu para trás, o que eu vou me continuar conectada, trazer e levar para frente e o que eu não vou trazer, o que eu não vou levar porque eu vi que não funcionou, né? Então, eu, Renata, hoje, tô muito conectada e assim, comprometidaça em construir um mundo diferente, um mundo melhor. Eu não tô aqui à toa, eu não tô aqui a passeio, e você também não tá, ninguém tá, né? Nós não estamos aqui na Terra a passeio. E eu já tive momentos na minha vida, épocas na minha vida, de fuga mesmo, de querer fugir. Sabe aquele filme Na Natureza Selvagem? Você já assistiu? Na Natureza Selvagem? O título em inglês é Into the Wild. Cara, eu me lembro, eu assisti esse filme, se eu não me engano, eu assisti esse filme em 2008 ou 2009. E eu tava com 20 e poucos anos na época, né? E quando eu assisti o filme, aquilo mexeu comigo. Mexeu. Porque já tinha alguma coisa ali que já não tava fazendo muito sentido, sabe? Né? Nessa questão de, cara, vida, faculdade, formar, trabalho, carreira. E eu vivia um conflito muito grande, porque apesar de eu querer muito tudo aquilo ali, né? Eu queria formar na faculdade, formei na faculdade de administração, né? Eu queria formar na faculdade, eu queria passar num programa de trainees, e aí eu ia entrar numa multinacional, e aí nessa minha multinacional que eu entrasse, eu ia construir a minha carreira corporativa, ia viver minha carreira corporativa, e eu tracei todo o plano na minha mente e fui seguindo isso, né? E fui seguindo. Só que quando eu entrei, cara, eu comecei a falar, velho, que isso? O que tá acontecendo? Não tô feliz, eu ficava angustiada, eu ia trabalhar angustiada, eu chegava do trabalho angustiada, eu entrei, né, sim, pensa, 20 e poucos anos, trainees, eu não tinha mais faculdade, eu não tinha mais TCC pra fazer, então eu tinha muito mais tempo livre, né, porque tem aquela época da nossa vida que malhava antes de ir pro trabalho, né, entrava na academia, junto da academia abrindo, a academia abria, eu já tava lá. Aí malhava, aí trabalhava de manhã de tarde, integral, aí ia pra faculdade de 7 às 10h30 da noite, chegava em casa às 11 e pouco, às vezes ia ler alguma coisa, algum artigo, né, adiantar algum trabalho, alguma coisa, e final de semana
fazia cursinho, fazia outras coisas. Eu lembro que tinha uma época que eu fazia curso de Excel, enfim. E aí no domingo, trabalho de faculdade, né? Trabalho de faculdade. E essa era a vida, durante 4 anos, né? E aí, de repente, você forma. E aí você forma, você tem aquele tempo livre da vida, dedicado aqui ao trabalho. Mergulhei no trabalho, com tudo. Cara, eu pegava tudo da empresa. Eu passei no programa de trainees de uma multinacional que trabalhava na área de bebidas, né? Uma das maiores cervejarias do mundo. Acho que depois de algumas aquisições aí, virou a maior cervejaria do mundo, enfim. E, cara, eu transformei o meu quarto numa sala de vendas, porque eu era da área de vendas, né? E eu transformei o meu quarto porque eu tinha que decorar a ordem que a gente tinha que colocar os cartazes no ponto de venda para poder trabalhar em parceria com o trade marketing, e eu tinha que decorar o portfólio, e eu tinha que decorar a tabela de preços, eu tinha que decorar a política de descontos, até onde eu podia ir, até onde eu não podia ir. E eu saía do trabalho e eu continuava em casa, estudando, trabalhando, eu me cerquei naquilo ali. E de repente eu fui vendo que eu falei, cara, agora a minha vida se transformou no meu trabalho e eu não tô feliz. E eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E eu não entendi o que tava acontecendo. Eu não entendi o que tava acontecendo real, de verdade. Eu não... Falei, eu só não sei o que tá acontecendo. Aqui dentro tá uma confusão muito grande. Tudo que eu queria que acontecesse, aconteceu e eu não tô feliz. Depois, né, passados um tempo, quase 2 anos lá, eu decidi sair, eu não queria mais, enfim, mas isso vai ser papo pra live de amanhã. Amanhã a gente vai entrar nisso, né, porque depois que a gente bater o papo que a gente vai bater aqui hoje, a gente vai conseguir entender o porquê disso. E isso, olha a importância de entender isso. Isso era o modelo socioeconômico que eu conhecia na época. Trabalhar significa, né, você ter um trabalho que você seja bem remunerado, que você seja reconhecido, para mim significava. Bom, eu sou formada em administração, né? Para eu ter um trabalho onde eu vou ser reconhecida, onde eu vou ter uma carreira, onde eu vou poder desenvolver uma carreira, significa entrar para uma empresa multinacional. Ponto. Eu não conhecia outro mundo. O meu mapa de mundo era esse. Internet estava começando no Brasil, né? Tava começando a internet. Assim. Quando eu tava na faculdade tinha Orkut, não tinha Facebook, né? Então aquela coisa assim, beleza. Esse é o perfil de mundo que eu conheço. Modelo socioeconômico que eu estou inserido nele é esse. Trabalhar, ganhar um recurso, ganhar o meu capital, a minha moeda de troca, dentro das minhas liberdades individuais, utilizar essa moeda de troca da maneira como eu achar melhor, porque eu tenho liberdade para isso, porque dentro do modelo socioeconômico onde eu estou inserida, eu tenho essa liberdade, né, que é um modelo capitalista, né, e beleza. Com o tempo, cara, e eu me lembro que na faculdade a gente teve acesso a um negócio chamado, a gente estudou muito, né, um negócio chamado pirâmide de Maslow, que é a escala de hierarquia das necessidades de Maslow. E dentro da pirâmide de Maslow, ele, né, que é um conceito da década de 50, mas que ajuda muito a gente a entender o mundo como ele funciona hoje. E o ser humano, né, que é o centro. É o centro de tudo que acontece. Quem tá ali no meio, no fundo, se tratam de pessoas, né? O modelo, ele existe para servir as pessoas. O grande problema é que esse modelo que a gente vive hoje, e se a gente pensar dentro da escala de hierarquia das necessidades de Maslow, ele é um modelo que só leva em consideração o primeiro estágio, né, ou a primeira dimensão da consciência, que é a dimensão física, que é a dimensão material. Então, para a gente poder entender que eu preciso evoluir deste modelo socioeconômico onde nós vivemos hoje, eu preciso entender que existe um negócio chamado consciência. E a evolução do modelo de hoje, ela vai acontecer a partir do momento que nós entendermos e começarmos a levar em consideração esse negócio chamado consciência. A partir do modelo capitalista que nós vivemos hoje, que foi bastante distorcido do que Adam Smith criou, né? O homem,
E isso também se justifica, né, gente, por uma série de coisas, assim, o momento em que nasceu a economia capitalista, né, que veio substituir o feudalismo e o mercantilismo, a partir do momento que ela nasceu, vamos colocar assim, ela não tinha o tanto de distorção e de variação que tem hoje. Porque hoje a gente vive um modelo capitalista completamente diferente daquele que foi criado pelo Adam Smith lá atrás, né, séculos atrás. Então, hoje a gente fala de um ser humano que apresenta uma escala de valores, uma hierarquia de valores completamente diferente daquela hierarquia de valores de quando o modelo surgiu. E a gente não pode querer insistir em viver este mesmo modelo, porque quem está no centro? O homem. O homem, ele está no centro do modelo. O modelo existe para servir à humanidade. Se eu tenho uma humanidade com necessidades e valores e uma escala de necessidades, uma hierarquia de necessidades diferente, o mesmo modelo não vai mais servir, porque ele não está mais atendendo as pessoas que estão no centro. Como funcionava a hierarquia de valores? Então, se a gente pegar ali, década de 50, o Maslow, ele apresenta isso pra gente, né? O Abraham Maslow apresenta isso pra gente. E como que era essa escala de valores que o Maslow apresentou? O homem apresenta, basicamente, são cinco estágios, né? Os 5 degraus da hierarquia de valores. Então, o homem tem 5 necessidades básicas. Necessidades fisiológicas, né? É a primeira. Então, a necessidade de se alimentar, necessidade de dormir, necessidade de recursos básicos, né, de sobrevivência, necessidade de ter acesso ao saneamento básico, higiene básica, né? Então, essas são as necessidades fundamentais, né, que são as necessidades fisiológicas. Depois que a gente atinge essas necessidades fisiológicas, que a gente passa por isso, a gente vai pro próximo degrau, que seriam necessidades de segurança. Então aí o homem, ele precisa começar a se sentir seguro para viver. E aí isso varia de pessoa para pessoa, mas essa necessidade de segurança, ela gira muito em torno de segurança física, né, de me sentir fisicamente seguro, necessidade de segurança financeira, né, de saber que eu vou ter os recursos que vão suprir as minhas necessidades fisiológicas, as minhas necessidades primordiais. E aí eu começo a trabalhar pela minha segurança. Depois que eu começo a trabalhar pela minha segurança, eu vou para o próximo nível, que são as minhas necessidades sociais, né? Eu preciso estar inserido num meio social, eu preciso me sentir parte desse meio, eu preciso desenvolver relações com outros seres, com outras pessoas, né? E aí, quando eu atinjo isso, eu vou para o próximo patamar, que é a necessidade de estima, né? Eu preciso me sentir importante. Eu preciso sentir que as pessoas precisam de mim, que eu sou essencial, que eu sou fundamental. Eu preciso ser reconhecido pelas outras pessoas. Eu tenho essa necessidade, isso é uma necessidade do ser humano. Só que a gente só chega nesse patamar quando todas as outras já foram supridas, né? Então, as minhas necessidades fisiológicas já foram supridas, as minhas necessidades de segurança, as minhas necessidades sociais, aí eu começo a sentir esse desejo, essa vontade, essa necessidade de ser reconhecido, de ser estimado, de ser necessitado, as pessoas precisarem de mim. Não só precisarem de mim, como elas me reconhecerem. E aí vem o topo da pirâmide, que é a autorrealização. Legal. Quando eu começo a entender as dimensões da minha consciência e eu começo a entender as necessidades que eu estou buscando por elas, eu começo e eu entendo também o modelo socioeconômico onde eu estou inserido, isso tudo vai começando a fazer muito sentido. Vem comigo. Olha só. Dentro do modelo capitalista que vem sendo vivido sob a ótica, sob o paradigma materialista, tá? Então, vivemos dentro de uma economia, de um modelo socioeconômico capitalista. E o paradigma que rege isso tudo, né, o grande paradigma, é o paradigma materialista, né? Beleza.
mecanicista, materialista, foco centrado na matéria. Guarda a escala de necessidades de Maslow aí, tá? Guarda, porque a gente vai usar ela daqui a pouco. Agora, vamos para uma outra parte agora. De acordo com o conceito que o Amit Goswami traz, né? E aí eu falei do Amit Goswami aqui na live de ontem. De acordo com o conceito que o Amit Goswami traz de consciência, eu achei isso muito interessante. Ele fala que existem 4 níveis ou 4 estágios da consciência. Começando, né, o primeiro de todos, né, o primeiro estágio, a primeira fase da nossa consciência é a fase física, é o aspecto material. Então, primeiro, quando eu começo a ganhar consciência desse negócio de consciência, né, que a consciência existe, eu começo, o primeiro estágio, né, a primeira etapa desse processo é ganhar consciência de que existe um mundo material. Existe a matéria, né? Então, existe uma cadeira, existe um banco, existe uma mesa e existe um corpo. E aí, olha que legal, né? Mesclando o que o Amit Goswami traz com um outro autor, e uma outra literatura que eu busco muito, onde eu busco muito, que é do autor Eckhart Tolle, né? Que é o autor daquele livro O Poder do Agora, O Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. O Eckhart Tolle, ele fala o seguinte: esse daqui, né, o nosso corpo, é o nosso símbolo de impermanência e de morte. Olha isso. O nosso corpo é o nosso símbolo de impermanência e de morte. É através dele que eu começo a entender que um dia ele vai ser deixado para trás. Ele vai ficar. Eu não sou o corpo. Eu não sou o meu corpo. Um dia ele vai ser deixado para trás. E a minha essência, né, o eu sou, o que eu verdadeiramente sou, vai transcender. Vai abandonar o corpo e o que eu verdadeiramente sou vai transcender. E aí olha a profundidade disso quando a gente começa a falar dos graus de consciência. O primeiro grau de consciência, que é o grau físico, eu entendo que a matéria existe, leva em consideração isso. Quando eu entendo que o meu corpo existe, eu ganho consciência que o meu corpo existe, que eu não sou o meu corpo, eu passo para o segundo grau de consciência, que é o entendimento ou a percepção que existe um negócio chamado energia vital. E a energia vital, né, eu começo a sentir, eu começo a ganhar consciência dela. Uma das grandes fontes de ganhar consciência da energia vital é a nossa respiração. Então eu respiro e eu começo a ganhar consciência que existe alguma coisa aí. Cadê o ar que eu respiro? Eu consigo ver? Eu consigo enxergar? Eu não enxergo. Eu não enxergo porque ele está dentro da esfera, ele está dentro da dimensão sutil da nossa existência, né? O ar, ele está dentro da dimensão sutil. E ele faz parte desse negócio chamado energia vital. E eu ganho consciência de que essa energia vital existe. Eu ganho essa consciência através da minha percepção. E essa percepção, ela vem através dos chakras, né? Então, através dos meus centros de energia, eu vou percebendo, captando essa energia vital, e também através do meu corpo, através do meu cérebro, através dos meus sentidos, o meu corpo físico e os meus órgãos sensoriais, né? Então, a minha pele, que é o maior órgão do nosso corpo, né? A minha pele começa a ganhar consciência que eu consigo tocar as coisas, né? O meu ouvido, ele me dá consciência de que eu consigo escutar, né? O meu nariz, o meu aparelho respiratório como um todo, né? Ele me dá consciência de que eu consigo perceber o cheiro das coisas. Os meus olhos, eles me permitem acessar o mundo das formas, e eu vou ganhando essa consciência. E aí, a partir do momento que eu entendo isso, que eu ganho consciência disso, eu vou para o próximo nível de consciência, que é
a consciência da esfera mental. A consciência da esfera mental. Então eu começo a entender, eu começo a perceber que, cara, existe esse negócio chamado mente. Eu tenho uma mente. E a minha mente não é o meu cérebro. E tem um negócio chamado pensamentos. E eu tenho os meus pensamentos. Né? Tem aqueles pensamentos que ficam aqui como um padrão mental. E eu tenho aqueles pensamentos que vêm de vez em quando. E eles estão, onde que eles estão? Onde que os pensamentos estão? Os pensamentos, eles estão nessa dimensão, que é a dimensão mental. E eu começo a ganhar consciência disso. E aí, mais uma vez, trazendo o Eckhart Tolle de novo pro jogo. No livro Poder do Agora, né? Quando ele fala da importância de nós exercitarmos a presença, né? A prática da presença. E aí vem a importância da gente falar de técnicas de mindfulness, de atenção plena, de meditação. Porque quando a gente vai praticando isso, quando a gente vai treinando isso, a gente começa a entender melhor essa terceira dimensão da nossa consciência, que é o mundo mental. Só que eu entendo o mundo mental e eu entendo que eu não sou o mundo mental. Eu entendo, cara, existe esse negócio de mente, de pensamentos, e eu não sou os meus pensamentos. Da mesma forma que eu não sou o meu corpo físico. Né? Quanto mais eu subo os degraus ou a escala da consciência, né, das dimensões, dos níveis da minha consciência, mais eu vou me desidentificando dos níveis em si. Eu entendo que existe um corpo e eu entendo que eu não sou o meu corpo. Eu entendo que existem os sentidos e eu entendo que eu não sou os sentidos, eu só percebo que eles existem. Eu entendo que existe uma dimensão mental onde ficam os meus pensamentos. E eu não sou essa dimensão mental. Eu não sou os meus pensamentos. E quanto mais eu pratico esse negócio de mindfulness, de atenção plena, de me conectar com o momento presente, quanto mais eu entendo isso, mais eu consigo me desassociar dos meus pensamentos. E começo a conseguir observar os meus pensamentos. E quando eu ganho consciência disso, entendo. Gente, entender isso aqui é importante. A gente só vai conseguindo subir no degrauzinho, na escala, com prática, né? O primeiro de tudo é prática. E o segundo, quando o degrau de baixo, ele já tá ok. Ele já tá ok, ele já tá dominado. Jogo de videogame. Eu só vou para a próxima fase quando eu entendo tudo da fase anterior. Aí eu passo, aí eu pulo. Eu só vou pro próximo grau da minha consciência quando eu tô ok, entendi o que tá rolando no degrau aqui de baixo. E o quarto nível da nossa consciência é o supramental. É quando eu ganho consciência que existe uma parada ainda além desse negócio de dimensão mental e dos meus pensamentos. Aí a gente começa a falar das leis da física. A gente começa a falar das leis universais, das leis que regem todo o mecanismo de funcionamento do nosso universo. Só que agora vamos juntar as duas coisas? Então, quando eu falo de escala de necessidades básicas do ser humano, né? Então, eu tenho a necessidade as minhas primeiras necessidades que são as fisiológicas, depois necessidade de segurança, necessidade social, necessidade de estima, e aí eu vou buscar a minha autorrealização. Quando eu falo de uma economia baseada no modelo que a gente vive hoje, materialista, né? O capitalismo regido pelo paradigma materialista, vocês entendem? Vamos lá, vamos junto. Eu vou ficando empolgada com esse assunto. Vai ver um negócio aqui de dentro, sabe? Olha só. Se eu entendo que o que tá errado dentro da minha visão, né?
O que precisa ser aperfeiçoado é o modelo em si, obviamente, mas é basicamente o paradigma que rege esse modelo. É o paradigma que rege esse modelo. É um modelo capitalista. Ele é o que funciona? Ele é o que funciona. O que tá errado é o modelo como um todo. Fala, esse modelo não presta. Esquece esse modelo, vamos implantar outro. Não é isso. O modelo, ele funciona. Porque nós precisamos, enquanto seres individuais, que têm as suas necessidades individuais, né? E sejam elas em qual nível for. Porque, gente, pode ter uma pessoa que está no seu momento de vida de busca pela estima. Então, eu entrei no momento da minha vida onde eu busco estima. Tá, necessidades fisiológicas tá ok, necessidade de segurança tá ok, necessidades sociais tá ok. Eu tô naquele momento onde eu tô buscando a minha aceitação, exemplo. Se existe alguém que tá num momento onde o que a pessoa busca é segurança, nós estamos em momentos diversos. Eu preciso estar inserido dentro de um contexto, dentro de um modelo socioeconômico que respeite a individualidade da jornada de cada ser. Eu não posso ter um modelo que fale, não me importa você, nem você, nem você, é todo mundo assim, ó. É todo mundo assim. É a mesma coisa para todo mundo e não tem conversa. Isso não funciona. Porque isso tá deixando de lado a necessidade individual de cada um, que vai ser sempre diferente. Porque estamos em estágios diferentes da nossa consciência. O nosso momento de progresso na senda evolutiva, ele é diferente. Então a gente precisa de um modelo socioeconômico que respeite isso. Só que ele não pode, esse modelo socioeconômico que respeite as liberdades individuais, ele não pode ser regido por um paradigma materialista. Entendeu? Ele precisa ser regido por um modelo que leve em consideração a existência da consciência e dos diversos níveis da consciência. E aí vem o Amit Goswami. Gente, se vocês não conhecem o Amit Goswami, vocês têm que conhecer o Amit Goswami. Ele é um aqui em Minas a gente fala, eu sou carioca, mas moro em BH, né? Tem muitos anos que eu moro aqui em BH. E boa parte do meu vocabulário, ele já é da cultura mineira. Aqui em BH a gente fala assim, ele é um trem. O Amit Goswami, ele é um trenzinho. Ele é um senhorzinho, sabe? Ele usa uma boininha, assim. E é o jeito dele falar, né? O jeito dele... Ele fala um negócio que faz tanto sentido pra mim, mas faz tanto sentido pra mim, que ele fala assim, cara, a gente precisa pegar o que deu certo e dentro de tudo que eu entendo e que eu conheço por espiritualidade, né? Pela esfera espiritual. E aqui uma outra coisa muito importante. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente tá num nível acima das instituições, certo? Que não importa. Não importa. Não importa a instituição que você acessa a sua espiritualidade. Porque as instituições, elas são... É como se fosse assim, ó. Existem vários portais, existem várias portinhas, aonde o ser humano, aonde a pessoa entra para começar a viver a espiritualidade dela. Essa portinha, ela pode ser da Igreja Católica. Essa portinha, ela pode ser da Igreja Evangélica. Essa portinha, ela pode ser da doutrina espírita. Essa portinha, ela pode ser do hinduísmo. Ela pode ser do taoísmo. Ela pode ser do budismo. Todas essas portinhas, elas estão abaixo do que nós chamamos de espiritualidade. Essas portinhas servem para acessar a espiritualidade que está aqui acima delas, certo? Então não importa a portinha que você acessa.
E quando a gente fala de espiritualidade, a gente não tá falando das portinhas, a gente não tá falando das instituições, tá? É uma parada muito além, muito maior e que conversa com todo mundo ao mesmo tempo. Conversa com todas essas portinhas aqui ao mesmo tempo, tá? Então, dentro de um paradigma que comece a deixar de lado o materialismo e comece a levar em conta, a disseminar, a propagar a existência da consciência e da espiritualidade. É isso que a gente precisa. O conceito de economia espiritual é esse: desenvolver um modelo socioeconômico que continue levando em consideração as liberdades individuais de cada um. E aí vamos trazer aqui, né, como o Adam Smith já falava lá atrás, né, desde quando começou a nascer ali o berço do capitalismo, deixando a economia se regular, né, então lei de oferta e procura, demanda, o mercado se regulando, um Estado intervindo o mínimo possível na vida das pessoas e, né, obviamente, existindo ali para poder garantir, né, o bem de todos, o bem-estar de todos, mas economicamente as pessoas com as suas liberdades individuais tocando as suas vidas, um Estado mais enxuto possível e fazendo o mínimo de intervenções possíveis nesse grande mecanismo aqui. Obviamente garantindo com que a lei se cumpra, né? Porque ainda não temos maturidade aqui na Terra, não tem maturidade para viver sem ter lei, sem ter, né? Não dá. Gente, em quarentena, a gente consegue ver o desrespeito de algumas pessoas com outras, né? Assim, não sei se vocês têm vivido isso, vivenciado isso, que a gente vê, assim, às vezes são coisas que você fala assim, cara, que absurdo, né? Tá todo mundo em casa, em quarentena, já num nível, num grau, às vezes, de estresse, de ansiedade, porque existem muitas pessoas que estão começando a apresentar esses quadros, né? E aí você vê gente dando festa, madrugada fora, com música alta. Às vezes dali, no apartamento do lado, pode ter uma pessoa que ou que tá doente, ou que tem algum parente doente em casa, ou que tem criança pequena, né? E enfim, eu tô dando aqui um exemplo de uma coisa simples, aonde deveríamos todos estar vivendo, né? Dentro de um contexto onde todo mundo busca se ajudar e entender ali a posição do outro, se colocar no lugar do outro. Imagina isso dentro de um contexto mais macro, né? Social. Não existe, não tem como. Então a gente precisa de um Estado, a gente precisa de um governo para poder garantir o funcionamento, para garantir que as pessoas consigam viver em paz, né, seguindo uma determinada lei social e dando ali as garantias básicas, né, mínimas. Fazendo a leitura, né, da escala das necessidades de Maslow, sabe porque a minha visão, Renata? O governo ele deveria existir para poder suprir as necessidades fisiológicas, né, básicas e de segurança de todo mundo, né? Todas as pessoas deveriam ter acesso a isso, né? Eu tenho condições mínimas de viver, de me alimentar, de viver em segurança. Dali pra frente vem o livre mercado, cara. Dali pra frente você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Dali pra frente, se todo mundo teve acesso, né, a base, dali pra frente cada um busca o que sente no coração que precisa buscar. Ninguém tem que impor o que eu devo buscar ou não, ou colocar um teto na minha vida, né? Ó, daqui pra frente você não passa. Mas eu quero passar. Eu sinto no meu coração que eu quero buscar algo além. Quem que vai me impedir de buscar algo além? Não pode, isso não pode existir, né? A nossa mente, ela tem que avançar, tem que fluir. O nosso progresso, a nossa evolução não pode ter teto, não pode parar, né? E aí vem todo esse conceito de economia espiritual. A gente vai continuar falando sobre isso na live de amanhã, tá? A gente falou hoje das esferas da consciência, então eu quero relembrar, é importante isso, níveis da consciência, né? Então a gente tem a consciência física, que é a consciência, primeiro nível, material. Depois a gente começa a ter consciência da existência da energia vital.
Depois a gente ganha consciência da dimensão mental, dos pensamentos. E depois do supramental, das leis que regem o universo e tudo isso que nos cerca. Pirâmide de Maslow, quanto mais a gente avança, mais a gente consegue ir tendo contato com graus, com dimensões para frente dentro dessa escala, dessas dimensões da consciência que o Amit Goswami traz pra gente dentro do livro Ativista Quântico. Certo? Amanhã a gente dá sequência, amanhã a gente continua falando desse conceito de economia espiritual e a gente vai começar a live de amanhã, eu vou começar contando um pouco mais essa história aí, da onde que vem esse negócio de fuga que eu falei, né? Existir um momento onde eu quis fugir, mesmo, real, de tudo, e por que hoje eu enxergo que esse não é o caminho. E a missão é desafiadora, galera. A missão é desafiadora, mas assim, não é bastante desafiadora. Mas a gente escolheu estar aqui. A gente precisa sempre lembrar disso. Você tá aqui na Terra, eu também tô. Nós escolhemos. Então, vamos abraçar a missão e fazer a nossa parte. Certo? Então, ó, um ótimo dia pra vocês. Ótimo dia. Hoje é terça-feira, dia 21, é feriado, né? Eu sei que tem algumas pessoas aí trabalhando já home office já há algum tempo. Talvez vocês não tenham tido atividade profissional hoje. Obrigada por vocês terem ficado até o final. E a gente se vê na live de amanhã, às 7h15. Ótimo dia, galera. Valeu, valeu, valeu. Até amanhã. Beijo!